A paz de Cristo, meu amigo, minha amiga, estamos em mais um devocional diário. Eu sou o pastor Alexandre e eu quero compartilhar com você o que a palavra do Senhor nos fala aqui no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 5, o Senhor ele diz a Jeremias: Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da tua mãe, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Eu, porém, aí Jeremias, queridos, ele diz no verso número 6, Senhor, mas eu não sei falar, eu ainda sou uma criança. No verso 7, Deus ele fala para Jeremias, não digas, não passo de uma criança, eu não sei falar, porque onde quer que eu quiseres, irás, e onde quer que eu te mandares, dirás. Então o Senhor ele fala isso para Jeremias. Jeremias, sou eu que te escolhi. E essa é uma palavra para mim e para você. Quando Deus ele nos escolhe, muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, muitas vezes nós olhamos para os problemas da vida que passamos e pensamos, Senhor, às vezes até deixamos a dúvida vir no nosso coração, Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, será que Deus realmente me chamou? Será que o Senhor realmente me chamou? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou... Às vezes nós nos questionamos, queridos, por causa das dificuldades, porque as dificuldades elas nos levam, muitas vezes, a duvidar das promessas de Deus. Mas eu quero te dizer algo, as dificuldades, em vez de fazer você duvidar, elas precisam fortalecer as bases que Deus estabeleceu e fundamentou para que você pudesse ser sustentado. É muito interessante que, nessa mesma palavra, Deus ele fala para Jeremias, olha, Jeremias, ele conversando com Deus, ele diz assim, ponho-te hoje sobre as nações, Deus fala isso para Jeremias, e sobre reinos para arrancares, derrubares, destruíres, arruinares, plantares e edificares. Deus ele fala isso para ele. E aí pergunta ainda no verso 11, e o que você vê, Jeremias? Ele responde, eu vejo uma vara de amendoeira, e no verso 12 ele fala, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Por que era importante que Jeremias confirmasse a visão da vara da amendoeira? Essa vara da amendoeira, queridos, é o famoso cajado, assim como tinha lá em Números 17, o cajado de Arão, o bordão, também chamado bordão, cajado, O que significa? Qual é a figura do cajado? O cajado, ele significa autoridade. O cajado, amados, ele significa verdadeiramente isso, autoridade. Em Números 17, nós vamos ver que Deus, ele escolhe, ele diz algo para Moisés, olha Moisés, avise aos líderes das tribos, para que eles tragam cada um o seu cajado para mim, e em cada cajado que possa estar escrito o próprio nome de cada líder daquelas tribos. Eram líderes que eram pais geracionais. E ali é muito interessante que Deus ele dá essa ordem para Moisés e fala para Moisés, olha Moisés, aí vocês vão me trazer esses cajados, você vai me trazer esses cajados aqui e vai apresentar aqui no templo, na tenda do texto, no Ohel Moed. O que é Ohel Moed? A tenda do encontro. A palavra Ohel Moed significa tenda do encontro, um lugar onde Deus é revelado. É muito mais do que um lugar físico, é um lugar onde Deus se revela ao homem. E ali eles chamavam o templo, o tabernáculo, os templos, eles chamavam de tenda do encontro ali naquele momento. A tenda realmente, era chamada de tenda do encontro. E hoje essa tenda do encontro deixou de ser física e ela passou a ser espiritual. É o lugar onde Deus encontra você no seu coração. Esse é o Ohel Moed. É o lugar onde Deus encontra com você. Você deixou de ser simplesmente alguém que pudesse testemunhar, porque como diz ali em Jó, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de com Ele andar. Então hoje eu e você podemos falar como Jó, de conhecermos a Deus, de andar com Ele, não por ouvir falar dele,
por ouvir falar que é um Deus bom, por causa de compromissos religiosos. Não é isso que estabelece e determina, né, a nossa vida com o Senhor, mas é o nosso encontro que temos com Ele. E ali Moisés, ele recebe essa orientação, ele recebe ali, são 12 cajados, ele apresenta esses 12 cajados no templo, diante do testemunho, da palavra do testemunho, diante da presença de Deus, né? Diante da presença de Deus, da palavra do testemunho e na tenda do encontro, no lugar do encontro. E ali diz a palavra que somente a vara de Arão floresce. Veja bem, queridos, eram 12 líderes, 12 pais geracionais, 12 homens de Deus escolhidos por Deus. Eles tinham sido escolhidos por Deus. Mas aí você pergunta, mas por que somente a vara de Arão floresceu? E fala na palavra, em Números 17, olha só que coisa interessante. E diz assim, no verso 5, a vara ou cajado do homem que eu tiver escolhido, essa vara, olha só, esta vara ou este cajado florescerá. Assim afastarei de mim as murmurações que os filhos de Israel fazem contra vós. Olha só que coisa tremenda. Então, qual era o sinal de que Deus havia escolhido, né, alguém? Era que aquela vara, aquele cajado floresceria. E é interessante, queridos, que eu quero que você entenda algo. Deus não havia escolhido os outros pais? Havia escolhido os outros pais. Mas Deus ali, ele tem um ambiente. E naquele ambiente, diz no verso de número 7, no verso de número 8, que diz assim: no dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, da tribo de Levi, havia florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. Olha só a vara de amêndoa, a vara de amendoeira que Deus, ele pergunta para Jeremias, né? Jeremias, o que você vê? Jeremias fala, vara de amendoeira. Sabe o que Jeremias estava vendo? Realmente, Senhor, o Senhor me deu autoridade para fazer isso. Realmente, Senhor, eu vejo a tua autoridade para que eu possa estabelecer e exercer o meu chamado como profeta nas nações. E aí ele diz assim que essa vara da tribo de Levi, de Arão, havia florescido, os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e havia produzido amêndoas. Queridos, eu começo a entender algo aqui muito precioso. Quando é que o seu cajado floresce? Cajado significa autoridade. Cajado significa autoridade espiritual. Quando é que o seu cajado floresce? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer, precisa saber responder. Existe um lugar para que o cajado floresça, existe um modo para que o seu cajado floresça. Olha só que coisa interessante, para que a sua autoridade venha florescer, existe um lugar, não é um lugar físico, não é um lugar físico, é um lugar onde as coisas, onde existe a ordenação divina para que o teu chamado seja estabelecido. É isso, não é um lugar físico, é um lugar, veja bem, queridos, aqui nós temos um lugar físico sim, né? Aqui nós temos um lugar físico, simplesmente um lugar físico, mas não é aqui nós precisamos entender, como diz em Hebreus 10, verso 1, que a velha aliança, o velho concerto, né, o Velho Testamento, era apenas uma figura daquilo que haveria de acontecer, era apenas uma figura. Então nós temos em Cristo a imagem exata das coisas, né? Então Cristo deixou de representar simplesmente, nós como povo de Deus deixamos simplesmente de obedecer, de esperar descanso simplesmente num sábado, para esperarmos o descanso de uma pessoa. Ou seja, Cristo é o nosso descanso. Veja bem, Cristo é o nosso descanso. Por que eu falo isso? Porque Deus, ele, na velha aliança e na nova aliança, ele nos dá uma nova revelação na nova aliança de tudo aquilo que ele estabeleceu para nós. E aqui nós vamos ver isso. Vamos ver que o cajado de Arão, ele floresceu num ambiente. Existe um ambiente para que você floresça, para que a sua autoridade floresça. O ambiente em que a autoridade floresce é o ambiente, queridos, onde as coisas estão em ordem.
E a ordem de Deus, ela é estabelecida. Muitas vezes organizamos as coisas, mas as coisas não estão debaixo da ordem de Deus. As coisas não estão ordenadas por Ele, nas prioridades dEle. Eu e você precisamos entender isso. Você vai florescer num ambiente onde as coisas estiverem, os princípios de Deus estiverem em ordem, onde você estiver estabelecido, onde eu e você não negociemos os princípios de Deus. É nesse ambiente que Deus nos dará autoridade. Amém, amados? É nesse ambiente. Deus, ele coloca ali a vara de Arão, a vara daquelas 12 tribos, né, aqueles cajados, diante, aqueles 12, cada cajado com o nome de um líder. Né? Existe uma tradução, o líder de cada tribo, como casa de paternidade. Então, à frente em cada um dos cajados havia o nome de alguém. Né? Por quê? Porque a autoridade, ela é individual. A autoridade que Deus te concede, ela é individual. E somente o cajado de Arão floresce naquele lugar. Na tenda do... Por quê? Porque Deus havia chamado a tribo de Levi para aquele ambiente também. O seu ambiente não é o ambiente que você quer estar, mas é o ambiente onde Deus quer que você esteja. Eu vou repetir para você. O seu ambiente, muitas vezes, não é o ambiente em que você quer estar, mas é o ambiente que Deus quer que você esteja. E nesse ambiente, a sua autoridade vai florescer, vai aparecer os botões, as flores, as amêndoas, os frutos. E é muito interessante que, veja bem, quando eu e você frutificamos, nós não frutificamos para Deus, sabe por quê? Porque Deus não precisa do meu e do seu fruto. Quem precisa dos nossos frutos são as pessoas que nos cercam. Quem precisa ser alimentado, porque você não pode alimentar a Deus, você concorda comigo? O máximo que eu e você podemos fazer é honrar a Deus, mas nós não podemos alimentar a Deus. Ou seja, o seu fruto é para alimentar os outros que estão perto de você. Talvez os discípulos, os amigos, os irmãos, a família, os filhos, né, o cônjuge, né, as pessoas que te cercam. Essas pessoas serão alimentadas dos frutos que você estiver dando, estiver produzindo. Essas pessoas... Nós não podemos alimentar a Deus, nós não podemos, o nosso fruto não é para Deus, o nosso fruto é para glorificar a Deus, mas não é para alimentar a Deus, porque ninguém pode alimentar a Deus. Você pode alimentar os outros, com os frutos que você produz, com os frutos que você dá, você pode alimentar os outros. Amém, queridos? Então, existe um ambiente para você, e é nesse ambiente que você vai florescer, é nesse ambiente que a sua autoridade vai florescer. É nesse ambiente, e os outros homens não haviam sido escolhidos por Deus, haviam, mas eles não estavam no ambiente deles. Arão estava, porque Arão era o líder da tribo de Levi. E a tribo de Levi havia sido consagrada para que pudesse cuidar das coisas do Senhor. Ela não haveria herança, nenhuma outra herança na terra teria, mas como diz a palavra, o Senhor diz, eu sou a sua herança. Eu sou a sua herança. Deus é também, queridos, a nossa herança nos dias de hoje. Eu quero que você entenda isso. Não desanime, talvez, porque você não esteja florescendo no trabalho que você se encontra. Não desanime, talvez, porque você não esteja florescendo, né, no ambiente que você se encontra. Deus quer que todas as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. E a primeira forma de você ordenar as coisas e criar um ambiente é colocar Deus no lugar em que Ele deve estar na sua vida e não no lugar que Ele tem ocupado na sua vida. Qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Você tem colocado Deus na sua agenda? Ah, não. Segunda eu tenho isso, terça eu tenho aquilo, quarta eu tenho aquilo, quinta eu tenho aquilo, sexta eu tenho aquilo, não, sábado eu tenho aquilo, outro, domingo eu tenho também, estou muito ocupado. De repente, talvez, eu coloque Deus hoje na agenda. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus estabeleceu para você. Deus quer fazer parte do seu dia a dia. Deus quer fazer parte da sua vida. O seu levantar, o seu deitar, o seu acordar, o seu relacionar.
Muitos de nós, queridos, já cometemos muitos erros. Muitos de nós já cometemos e nós nos esforçamos todos os dias para não errar de novo em muitas coisas. Mas o que eu e você precisamos estabelecer é a verdadeira ordem de todas as coisas. Deus em primeiro lugar, depois a nossa família, depois a sua obra. Nosso trabalho e a sua obra são prioridades. Prioridades. Deus em primeiro lugar, depois o seu cônjuge, seus filhos, depois do seu cônjuge, dos seus filhos, seu trabalho, que é o sustento do seu cônjuge, dos seus filhos, que se você não der bom testemunho no seu trabalho, não adianta dar bom testemunho na igreja, não adianta. Deus quer que nós sejamos dentro da nossa casa. E as referências que nós precisamos ser. Essa é uma palavra de vida para você despertar. A palavra florescer significa shakad, no hebraico, que significa despertar. O lugar que você desperta é o ambiente que Deus escolheu para você. Cuidado com os ambientes que você anda frequentando. Cuidado com as pessoas com quem você anda conversando e alimentando a sua conversa. Cuidado, porque às vezes um ambiente, às vezes é a intenção certa, mas no ambiente errado, você pode ser frustrado, o ambiente pode matar você. Por isso que ele diz em 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Tome cuidado com os ambientes onde você anda. As coisas que você alimenta no seu coração têm o poder de gerar ambientes. O que você tem alimentado no seu coração? Provérbios 4:23, de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Como é que você tem guardado, alimentado o seu coração? Tem alimentado o ódio? Tem alimentado a fofoca? Tem alimentado palavras malditas? O que você tem alimentado no seu coração? O ambiente, ele começa dentro de você. Tudo que existe fora de você é resultado do que existe dentro de você. Quando dentro de você for transformado, tudo ao seu redor vai mudar. Tudo. Precisa primeiro deixar que o Senhor transforme dentro de você. Tudo que tiver dentro de você, se for transformado de forma verdadeira, a sua autoridade vai florescer onde quer que você colocar a planta dos teus pés e a palma das tuas mãos. Porque o ambiente, o lugar, aqui era a tenda do encontro. O lugar no Velho Testamento era físico, fora de nós. Agora ele continua sendo físico, mas é dentro de nós. É físico e é espiritual. É físico porque nós representamos o templo do Espírito Santo, mas é espiritual porque a palavra dele precisa encontrar o nosso espírito e precisa mover o nosso coração para que nós possamos criar um ambiente para que a nossa autoridade floresça. Palavra de vida para você. Deus vela pela sua palavra e vai fazer cumprir, assim como fez com a vida de Jeremias. E tudo aquilo que Deus falou para você, Ele vai cumprir. Amém, queridos? Não porque Ele tem que cumprir, porque se você estiver dentro do propósito, Ele vai cumprir. Amém? Somente uma pessoa pode impedir que os propósitos de Deus se cumpram. Você. E eu tenho certeza que essa não é a sua vontade. Que Deus te abençoe. Palavra de vida para você. Até amanhã. Tchau, tchau.